Fala, galera, seja muito bem-vindo ao Front Beginner. Se você não me conhece ainda, meu nome é Jorge e hoje a gente está aqui para falar sobre mais um hook do React. Exatamente, hoje a gente vai falar sobre Use Effect, um dos hooks aí que talvez a galera tenha mais dificuldade de entender para que ele serve, como utilizar ele, mas hoje, pessoal. Hoje a gente vai resolver esse mistério, beleza? Galera, antes de mais nada, eu queria dizer que tem muita gente pedindo para eu fazer curso, para eu fazer alguma coisa, porque eu vejo muito comentário, né? E as pessoas falam, ó, teu jeito de ensinar é diferente, você ensina de uma forma que eu consigo entender. E eu queria ver com vocês, pessoal, se vocês realmente têm interesse ou não, você vai colocar aí no comentário alguma coisa sobre isso. Lembrando que aqui embaixo ficam os links do código, os links do Telegram para você também discutir a aula, pessoal, e também tem aí a nossa newsletter para você tá aprendendo mais coisas sobre programação. Como você já sabe, né, pessoal? Sem mais delongas, vamos lá para nossa aula. Vamos lá então, pessoal, falar um pouquinho sobre o Use Effect. Primeiro eu vou só contextualizar vocês aqui do que a gente tem aqui na aplicação nesse momento, tá? Então aqui eu fiz um npm create with latest, para quem não sabe, lá na primeira aula eu explico como a gente faz, tá bom? E eu deixei basicamente ele como estava, eu só peguei e o contador que a gente tinha aqui, né, ó, mudei o texto do botão para render, tá? E coloquei esse parágrafo aqui, ó, foi renderizado o count pra gente ver em tela quando a gente clica no botão, ó, um render ali, mas deixei aqui o use state que a gente vai utilizar nesse exemplo, tá? O use effect, ele praticamente anda junto com o use state, você sempre não, mas muitas das vezes você vai estar usando o use state também junto com o use effect. O que é o use effect, pessoal? Esse é um hook que às vezes as pessoas não entendem muito bem o que ele faz e por isso às vezes elas não sabem como utilizar ele. Mas o Use Effect ele tem basicamente aí 3 ou 4 aplicações e vocês vão ver o que acontece. Normalmente quando a gente tem um componente React como esse daqui, se a gente coloca aqui, por exemplo, um console log e qualquer coisa aqui, por exemplo, um número, e a gente vem aqui no nosso exemplo, toda vez que a gente renderiza a nossa página, né, ó, pode ver que eu renderizei, o 1 estaria aparecendo. E toda vez que eu clicar nesse botão que é o botão que vai setar o nosso computador, pode ver que ele vai renderizar de novo, porque como a gente já sabe, o useState, ele é o que, pessoal? Ele é uma variável de estado. Então, toda vez que você usa, por exemplo, esse setCount, você está atualizando essa variável de estado, que é o count. E toda vez que o count, que está aqui no nosso componente, ele é modificado, esse componente renderiza novamente. Ou seja, ele renderiza por completo novamente. E às vezes você quer que algumas coisas não sejam renderizadas novamente. E às vezes você não quer que essas coisas continuem renderizando, por exemplo. E aí é que surge o Use Effect, para a gente conseguir controlar com mais clareza o que a gente de fato quer fazer com a função que você vai colocar dentro do Use Effect. Então ele vai realmente aplicar um efeito em algum momento. Mas qual que é esse momento? Você que escolhe aqui dentro do Use Effect, tá? Se eu colocasse, por exemplo, Use Effect, e aí o Use Effect ele é usado dessa forma, pessoal. E aqui dentro a gente passa uma função anônima. E aqui dentro a gente coloca o que a gente quer usar. Vamos colocar esse console log aqui dentro, ó. Dessa forma, tá? A gente só precisa importar aqui, se o de vocês não importou automático. O meu já importou. A gente voltando para o nosso exemplo, olha só, eu vou dar um reload aqui da página. E quando eu dou o reload, você pode ver que ele renderizou aqui novamente o Use Effect. E se eu clicar no render, ó, ele vai renderizando novamente. Quantas vezes eu estou clicando? Aí você vai falar assim, Jorge, não mudou nada do que era antes. Realmente, não mudou nada. E eu quis deixar isso aqui para vocês, porque essa é basicamente a primeira forma que vai renderizar sempre. Né? É praticamente igual o uso que a gente tem ali do nosso dele estando fora do componente, é a mesma coisa. Mas depois que a gente entendeu o que o Use Effect faz, a gente consegue, como eu disse, controlar isso. E aí eu vou copiar esse exemplo aqui e vou colocar aqui na parte de baixo, ó, e vou colocar o console log 2, tá? Pra gente saber aqui. Melhor, vamos fazer assim, ó, renderiza sempre. Esse aqui vai renderizar na primeira vez que a página é carregada. Ok? E como que a gente faz para a gente controlar então isso e renderizar na primeira vez? Bom, para controlar existe uma coisa que a gente vai passar aqui, ó, uma vírgula depois das nossas chaves e um array. Esse array é um array de dependência. Significa ser um array de dependência.
Pelo próprio nome você já consegue mais ou menos entender, né? Ele vai depender desse array para fazer alguma coisa. Então é bem comum a gente ver alguns hooks dentro do React que utilizam um array de dependência, como o useMemo, useCallback, eles também têm isso aqui. Isso significa que a gente consegue aqui dentro controlar quando o useEffect vai ser disparado. E quando a gente não coloca nada, usa ele assim em branco, significa que ele vai ser disparado apenas uma única vez, porque depois não vai ter nenhuma dependência para ele ser carregado novamente, então ele vai somente renderizar na primeira vez que a página é carregada. Vocês querem ver? Vamos lá. Ó, então eu vou limpar aqui para ficar legal, para a gente entender melhor o exemplo. E quando eu clico aqui, ó, vocês podem ver que ele apareceu assim: renderiza sempre, renderiza na primeira vez que a página é carregada. Aqui vocês podem estar se perguntando por que ele renderiza duas vezes, pessoal. Mas depois do React 18, se eu não me engano, quando a gente está trabalhando em strict mode, ele renderiza duas vezes, tá? Foi até uma coisa que a gente teve que fazer no exemplo do Axios, né? A gente teve que tirar isso aqui para controlar melhor. Mas em produção, quando a gente build o projeto, ele só renderiza uma vez, tá bom? Então entendam isso aqui como se fosse uma única vez quando a gente recarrega a nossa página aqui nesse momento. Ele renderizou, aqui ó, renderiza sempre, renderiza na primeira vez que a página é carregada. Para a gente testar isso agora, a gente precisaria clicar, disparar uma ação que renderize, né, novamente nossa página. Então, quando eu clico em render, ó, renderiza sempre, renderiza sempre, renderiza sempre. Pode ver que o renderiza na primeira vez que a página é carregada, não renderizou novamente. Então, você consegue controlar isso aqui para executar uma ação uma única vez dentro do seu projeto. E essa é uma das coisas que o useEffect é mais utilizado, tá? A gente até vai fazer um exemplo prático disso aqui, dessa forma, que é, por exemplo, fazendo uma request API. Então, quando a gente faz uma requisição de dados de uma API externa, a gente não quer que toda vez fique carregando os dados de novo, porque isso é muito custoso, né, pessoal? É muito custoso você bater lá na API toda vez que o componente é renderizado. E vai trazer lentidão para o seu site, porque toda vez ele vai precisar buscar dados, recarregar, e não é isso que a gente quer. Então a gente faz essa requisição apenas uma vez. A gente busca os dados apenas uma vez, seta ele dentro de um useState aqui, né? De uma variável de estado. E aí a gente não precisa mais fazer isso. Então aqui a gente pode colocar renderiza ao iniciar. Beleza. O que mais que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem a opção agora de criar um novo useEffect com uma dependência de fato, né? Ó, e aí a gente vai colocar aqui que renderiza sempre que um estado específico é alterado. Vou colocar o mesmo texto aqui dentro para a gente ficar mais fácil de entender, tá? Na verdade aqui não seria renderiza, né, pessoal? Seria mais executa, né? Como se ele fosse executado, tá? Executa sempre, executa na primeira vez, executa sempre que um estado. Vou mudar aqui também para ficar melhor nossos exemplos. E aqui o que acontece nesse caso, pessoal? Bom, aqui a gente vai colocar dentro desse array algumas variáveis que vão trazer a dependência para o nosso useEffect. No nosso caso aqui a gente só tem o count, né? Mas a gente poderia aqui criar um count 2. Então vou criar um count aqui, count B. Opa. Um count B. Set count B. E aí aqui embaixo, pessoal, eu vou duplicar o nosso exemplo, tá? Só que vou mudar, ó, count B e set count B. E o render aqui também vai ser o render B, ok? Então, nesse momento, a gente criou aqui um botão a mais, né? A gente tem dois botões. Então, hoje, se a gente clicar no render, vocês vão ver que vai, ó, executa sempre, executa sempre, executa sempre. Tá executando todas as vezes. Nesse momento, a gente precisa passar aqui, então, o nosso dependência. Vamos passar que vai depender do count B, tá? Para vocês entenderem aqui. Foi o que a gente acabou de criar. Ó, agora ele tem uma dependência. Ou seja, ele só vai executar o que está aqui dentro quando isso daqui mudar, quando o count B mudar. E quando que o count B muda, pessoal? Quando a gente clica no botão, né? Porque daí ele soma mais um e ele vira um novo valor. Então vamos ver isso na prática. Ó, vou reiniciar aqui. Na primeira vez ele vai executar todos, né? É normal, a gente já sabe disso. E agora que vocês vão ver a diferença. Quando eu clicar em render, ó, ele executou o que executa sempre. Quem é o que executa sempre? Esse aqui, que não tem nenhuma dependência, né? Não tem nenhum array ali. Quando eu clicar no render B agora, olha só, ele executou o que executa sempre,
também, e executa sempre que um estado específico é alterado. E ele executou algo agora que é o do count B, porque ele executou esse aqui também. Veja que quando eu clico no render 1, ó, o executa sempre que um estado específico é alterado, não executa. Por quê? Porque nesse exemplo aqui a gente não está alterando o count B, né? A gente está alterando só o count normal. E essa que é a diferença, ó. Quando eu clico no B, aí sim, ó, ele executa sempre e executa sempre que um estado específico é alterado. Isso daqui, pessoal, pode parecer um pouco complexo nesse momento, mas vocês vão ver na prática que algumas coisas que vocês querem executar podem ser muito problemáticas se você executar fora do UseEffect, tá? Porque isso vai aí te trazer loops infinitos e isso é um problema. Então aqui você consegue controlar muito bem que momento que você quer que aquela função seja executada, tá? O UseEffect dentro dele, pessoal, também tem... Vou copiar aqui, de novo. Dentro do UseEffect, pessoal, a gente também tem uma função de cleanup, tá? Que é para você, como o próprio nome diz, evitar vazamento de memória e trabalha mais ali com eventos, né, do JavaScript. Então você consegue limpar esses eventos depois que você não, por exemplo, você usou um listening e não quer mais continuar escutando depois que foi executada a função. Você tem uma função de cleanup. E como que você vai utilizar esse cleanup? Você usa ele depois de um return, né? Dessa forma aqui, ó. E aí aqui dentro você consegue fazer o cleanup do que você precisa. Não é tão comum assim ser usado, muitas coisas não precisam de cleanup, tá bom? Mas quando você tem esses side effects, você às vezes vai precisar limpar ali para não realmente não ter nenhum vazamento de memória. A gente pode até colocar um exemplo aqui, ó, de um set time out, por exemplo. Quer ver? Vamos colocar aqui um console log também. O count foi executado. E a gente pega o nosso count aqui. Aqui só tem que mudar, tá, pessoal? Para template string daí. Então, nesse caso aqui, pessoal, olha só o que acontece, né? Se a gente fizer dessa forma aqui, sem o cleanup, vou tirar aqui também count B, e a gente pode colocar aqui o count daí, né? Que sempre que o count for executado. Normalmente tem isso também, pessoal. Sempre que você tem uma variável aqui dentro, essa variável normalmente vai ser uma dependência, tá? Lembre que é a variável e não a função, tá? Vou só comentar esses outros aqui, pessoal, para não atrapalhar ali, que senão vai ficar muita coisa para vocês verem, tá bom? O único que eu vou deixar vai ser esse aqui, tá, pessoal? Só que eu vou mudar aqui para count também agora, ó. Vou deixar só o count, para a gente ter o exemplo aqui funcionando junto, tá bom? Então, vamos lá. Vou resetar aqui, que eu fiz um teste para ver, e olha lá. Quando eu cliquei aqui várias vezes, olha só o que aconteceu, né? Ele executou sempre que o estado é específico alterado 5 vezes, e depois ele disparou o set timeout. Ó, o count foi executado 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente poderia usar um return para fazer um cleanup disso aqui, né? E passar aqui nossa function. E aqui dentro a gente usaria o clear timeout, por exemplo, do nosso set timeout. Né? Então, vamos colocar aqui const timer igual a set timeout. E aí a gente consegue agora utilizar isso aqui, ó. Olha só qual vai ser a diferença. Vou resetar aqui tudo, tá? Reiniciei a página. Quando eu clicar 5 vezes de novo, ó, 6 vezes, olha só, o count foi executado 6. Ou seja, ele não ficou ali com 1, 2, 3, 4, 5 igual tinha antes. Então você consegue usar aí o cleanup para algumas coisas mais específicas, tá? Então, vamos fazer agora, pessoal, um request aqui para vocês. Vou comentar isso aqui também, já para não atrapalhar mais. Depois eu vou deixar todos os exemplos, aí vocês podem escolher qual vocês querem ver, tá? Mas agora vamos fazer aqui um caso de real aqui, né? Digamos assim. Request API. Então, se você já viu como que faz uma requisição, a gente utiliza o fetch. Eu já tenho a aula aqui ensinando o fetch e o Axios dentro da jornada, tá? Vocês podem ir lá procurar depois. E eu vou usar aqui, pessoal, a API do GitHub mesmo, tá? Então, API github.com/users/Jorge F. Pérez, que é o meu usuário. Vou fazer um ponto .den, pegar o res e converter no res.json, né?
e aí a gente pega aqui depois mais um ponto dentro, pega o data, tá bom? E o data a gente vai fazer um quê? Um set data. E aqui vocês vão ver o que acontece. Set data. Lembre que eu estou fazendo isso fora do useEffect primeiro, tá? Salvamos aqui. Vou só criar aqui a nossa variável de estado data, né? Vamos considerar que ela vai começar aqui com uma string vazia mesmo. Set data. E data. Ok? Por enquanto a gente vai fazer o quê? Um console log data aqui. Olha só, aqui o meu console log ninja já começou a disparar igual louco. E se a gente voltar aqui para nossa aplicação, isso está acontecendo também. Vocês viram? Eu vou só parar aqui o console log data aqui, senão ele vai bugar isso aqui. E o que aconteceu aqui, pessoal? Quando a gente tem o set data aqui, igual estava, ó, nesse caso aqui, veja o que está acontecendo. A gente está batendo na fetch e setando um data. Quando a gente seta um data, a gente tem uma alteração, né, no nosso estado. Então ele vai renderizar o componente novamente. Renderizando o componente novamente, ele vai executar isso aqui de novo e vai setar o data. Quando a gente seta o data, ele altera a nossa variável de estado. Quando a nossa variável de estado é alterada, esse componente executa todo novamente, ele vai executar isso aqui novamente. Então ele vai entrar num loop sem fim, tá? Ele vai entrar num loop sem fim e essa é a importância da gente não utilizar, por exemplo, um request API só dentro do componente de forma simples assim. Então a gente resolveria isso passando um useEffect aqui, como a gente aprendeu. Aqui eu coloquei chaves, tá? E jogaria isso aqui para dentro do nosso useEffect. Se a gente fizer dessa forma, ainda vai continuar dando problema, olha, porque a gente precisa passar que a gente só quer executar isso aqui na primeira vez. E veja que automaticamente quando eu fiz isso, meu número aqui parou de atualizar, ó. E agora se a gente voltar aqui na nossa aplicação, dar um render, olha lá, renderizou apenas ali quando a página é carregada, igual a gente viu, que é o que acontece quando a gente usa o array vazio. Mas vamos supor que eu precisasse, eu necessitasse, por algum motivo, que isso aqui renderizasse em um outro momento. Por exemplo, a gente executou lá o count, e a gente precisa que renderiza de novo. Alguma coisa que vocês fizeram aí, por exemplo, na vida real que a gente pode imaginar aqui, você tem uma lista e você acabou de incluir um novo dado na lista. Você tem uma lista, por exemplo, de usuários, que são lá, sei lá, os teus clientes. São os seus clientes, é uma lista de usuários. Quando você adiciona um novo cliente, essa lista precisa ser atualizada. Mas como o dado que ela precisa ser atualizado é um dado externo, porque você mandou os dados para a API fez o cadastro. E agora você precisa atualizar, então você consegue colocar tipo aqui um array de dependência, que nesse caso você precisa que seja executado uma nova request quando você alterar, quando você incluir, por exemplo, um novo cliente, entendeu? E aí ele vai bater na API e já trazer esses novos dados. E agora vocês podem ver que além dele renderizar quando a página carrega, ele também vai renderizar aqui, ó, quando o render B for disparado, tá? Porque tá aqui como setado como uma variável de dependência. Mas nesse caso a gente não quer, a gente quer ele vazio mesmo. E aí agora se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, o meu nome, né? A gente ia pegar o nosso data, aqui, ó, e jogar ele em tela. E aqui acontece uma coisa, pessoal, que às vezes muita gente deixa eu só ver aqui aonde que tá isso. Acho que é data.name mesmo, né? Data.name. Beleza? Olha lá, a gente tem aqui Jorge Fernando. Nesse momento aqui, pessoal, é importante a gente saber que esse dado ele é assíncrono, né? Então ele demora um pouquinho para carregar. Então, normalmente você vai ter que condicionar esse data aqui a algo assim, ó. Fazer aqui um if não data, né? Por exemplo, se não tiver data, então vai mostrar um loading, vai mostrar um spinner, alguma coisa assim. Você pode até condicionar aqui também, né? Fazendo tipo data, assim, né? Algo nesse sentido e utilizando isso aqui dentro de um chaves, né? Mas eu prefiro sempre utilizar assim,
E aí a gente coloca uma coisa que está carregando. Mas você, como eu falei, você também consegue fazer diretamente no componente, para colocar só que esse componente está carregando e não a tela toda, se for uma página, né? Por que que isso aqui, por que que você tem que fazer isso, pessoal? Porque no primeiro momento, essa tela não tem data. Esse data, ele vai demorar um pouquinho para ser carregado, né? Então, se você estiver executando, por exemplo, aqui um map, se for um array, alguma coisa assim, você vai ter problema, porque ele vai dar um erro que o name, por exemplo, que o array que você tivesse não era uma variável definida, e isso pode causar aí bastante problemas para você, é uma coisa que a galera sempre tem dificuldade no começo. Então é sempre importante você colocar aqui um loading, alguma coisa nesse sentido, esperar o dado ser carregado. E a gente pode ver isso, pessoal, ó, fazendo um exemplo aqui. Eu peguei agora o repos, adicionei repos, tá? Então a gente não vai ter mais aqui o data name, né? Não vai funcionar, então eu vou até tirar isso aqui. Mas na verdade eu vou colocar aqui, ó, repos, tá? E aí quem que a gente vai pegar? Olha só, quando a gente bate lá na nossa API, ele traz pra gente um array. Então o data já é um array, com aqui no caso repositórios que eu tenho, tá? Bom, o que que eu faria aqui, pessoal? Eu colocaria, por exemplo, data.map. E aqui dentro a gente colocaria repo. E vou só aqui pegar e colocar o repo. Vamos ver o que ele tem dentro dele aqui no Node.id. Aqui, ó, full name. Vamos pegar esse cara aqui. Então, repo.fullName, tá? A gente fazendo isso, pessoal, a gente vai ter aqui nosso repositório, né? A nossa lista de repositórios. Vou tirar isso aqui daqui. Às vezes, pessoal, pode acontecer que ele faz... Nesse nosso caso, a gente está tratando o data aqui, né? Eu vou comentar isso aqui agora e vou fazer de novo aqui com vocês. Ó, pode ver que ele já não carregou e deu um erro. Se a gente vir aqui no nosso inspector. E olha qual foi o erro, ó. Data.map is not a function. E foi o que eu falei para vocês, né? Por que que não é uma função? Porque no primeiro momento que passa e a gente está lendo o código aqui, né? O compilador está lendo isso aqui para renderizar em tela. O data é undefined. O data não é nada nesse momento aqui, ó. Ele é uma string vazia, né? Então ele não vai conseguir fazer esse map. Então por isso que a gente precisa disso daqui, tá? Para tratar. Isso daqui só ser renderizado, pessoal, quando de fato o data existe, tá? Então é basicamente para isso que a gente utiliza. E aí agora sim, né, pessoal? Se a gente voltar, a gente vai ver que a gente não tem problema, ó, recarregando, tá sempre aqui os nossos dados, tá bom? Bom, galera, essa foi mais uma aula aí. O Effect ele é um pouquinho mais complexo de entender quando se utiliza. Espero que eu tenha conseguido passar o conhecimento para vocês aí. E se você chegou até aqui, pessoal, não deixe de comentar aí embaixo, né? Hoje é nosso dia 15 de 100, então comenta aí embaixo, comenta foguetinho, manda esse vídeo para teus colegas, manda aí para teus amigos, porque a gente precisa alcançar mais pessoas, beleza? Então valeu, galera, até a nossa próxima aula.